Mas aí você está entendendo? Você pode ver que ela tinha tanto crédito, ela tinha tanta credibilidade, ela tinha tanta influência com o rei, né? Ela era uma pessoa tão nobre em Jericó, né? Digamos assim, considerando por aqueles padrões, né? Porque, como eles falam, né? Em terra de pilantra, né? Em terra de canário, o pilantra é rei, né? Em terra de canário, o pilantra é rei. Em terra de abominação, a prostituta é rainha, meu amigo, né? Com certeza ela tinha muita influência. O povo já vivia mesmo fazendo sacrifício de crianças. O povo já vivia fazendo abominações, sacrificando jovens, né? Oferecendo aos sacerdotes. O povo já vivia, né? Enfim, organizando orgias coletivas. Era comum nos tempos primitivos, né? As pessoas promoverem, né? aquelas esbórnias, né? Aquelas estripulias, né? Aquelas farras, aquelas festas, né? Onde todo mundo se embriagava, né? E todo mundo ali depravado, todo mundo promíscuo, né? Eles organizavam aquelas orgias coletivas, né? Aquelas imundícias, né? Era comum, era assim a vida do povo de Jericó, né? Era assim a vida do povo de Jericó. Inclusive eu costumo comparar Jericó tão ruim quanto Sodoma e Gomorra. Porque se você observar, em Sodoma e Gomorra ainda tinha Ló, né? Ainda tinha Ló, as filhas dele que eram virgens, né? Enfim, ainda tinha a família dele, a esposa dele, que com certeza eles eram distintos, né? Eles se distinguiam ali dos demais. Mas eu costumo comparar Jericó tão abominável quanto Sodoma e Gomorra, né? Então, para aquele povo que já vivia dissolutamente, para aquele povo libertino, uma meretriz, com certeza era uma mulher honrada, né? Com certeza era uma mulher honrada. Até na nossa sociedade hoje em dia moderna, né? Até na nossa sociedade moderna hoje em dia existe, né? Esse tipo de coisa, né? Pessoas pessoas dissolutas, né? Pessoas levianas, né? Pessoas corruptas, né? Que são prestigiadas, que são respeitadas como pessoas de bem, têm uma posição na sociedade, ou não é? Né? Então, Rabi era uma pessoa respeitada, tanto que, né, o rei enviou, né, soldados a ela para obter informações dela, exatamente porque ali era o circuito. Ali era o circuito, meu amigo. Ali era o eixo, né? Ali era o foco, você está entendendo? De tudo que acontecia ali. Eles estavam inteirados, né? Enfim, era um local muito frequentado, né? Por muitas pessoas ali, né? De Jericó. Enfim, muitos homens, viajantes também, né? Até caravanas que vinham de fora, né? Enfim, se introduziam ali em Jericó e pernoitavam ali, né? Enfim, estavam sempre ali. Então, Rabi era uma pessoa, né? Rabi era uma pessoa influente, como eu estou dizendo. Com certeza existiam outras famílias ali, né? Com certeza existiam outras famílias ali também, existiam outras pessoas ali, com certeza tinha famílias ali, né? Outras mulheres também que não eram prostitutas, que não eram meretrizes. Se bem que literalmente estava todo mundo no mesmo barco, né? Se bem que, enfim, basicamente era todo mundo igual. Basicamente, né, todo mundo tinha os mesmos hábitos. Tanto que a prova disso é que Deus mandou o quê? Exterminar. Deus mandou o quê? Destruir todo mundo, meu amigo. Deus mandou destruir todos e todos e todos. Deus disse para não poupar ninguém. Você pode ver aqui no capítulo 6, Deus falou para destruir todos, sem exceção de nenhum, né? A não ser Rabi, por quê? Porque Rabi alcançou a graça de Deus, Rabi alcançou a misericórdia e benevolência de Deus por causa do seu ato. Mas aí, como eu estou dizendo para vocês,
existiam outras famílias ali, outras mulheres ali, você está entendendo? Que talvez não fossem tão perversas, tão levianas quanto o Rabi. Porque quando a mulher tem coragem de se prostituir, quando o homem tem coragem de se prostituir, é porque ele está muito pervertido, é porque ele está com um caráter bem denegrido. O homem que faz um negócio desse, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu lembro que quando traficantes me expulsaram da minha casa na Ilha do Príncipe, por causa das minhas denúncias, né? Eu fiquei numa situação difícil, né? Praticamente desabrigado, né? Vivendo pela fé, vivendo pela graça de Deus, praticamente enfrentando até fome, enfrentando até fome, né? Só Deus que sabe o quanto de dificuldade que eu já enfrentei nessa vida, por causa da obra de Deus, o monte de luta que eu já enfrentei, por ser reto, por ser honesto, por fazer a obra de Deus. E tem até aquela palavra que diz, né, que quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se a vossa justiça não exceder a justiça do mundo, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. É na dificuldade que a gente vê quem são os verdadeiros servos de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava numa dificuldade, na dificuldade, praticamente desabrigado, sem ter onde morar, sem ter até o que comer, numa situação assim que é só Jesus, igual Jesus no deserto, né? E apareceu um homossexual, apareceu um gay, você está entendendo? Apareceu um gay, cismou comigo, não sei o que, não, quero te ajudar, não sei o que, eu te levar lá para minha casa, né? Eu moro num apartamento ali no bairro Nobre, não sei o que, tô com o meu carrão, a chave do carro balançando assim na minha frente, o cara todo bacana, com roupa de grife e não sei o que, eu te levar lá para minha casa, fica lá na minha casa, não sei o que, me oferecendo dinheiro para poder ficar com ele. Agora você imagina, quem numa situação dessa rejeitaria uma ajuda dessa? Você está entendendo? Mas eu jamais me submeteria, me sujeitaria a uma situação daquela. Né? Eu praticamente ali desabrigado, ali com fome, que o traficante tinha me expulsado da minha própria casa, vivendo pela fé, você está entendendo? Vivendo da obra de Deus e sem ter até o que comer, e o cara me oferecendo dinheiro para mim poder ficar com ele, ainda querendo me acolher na casa dele ainda, em querer me oferecendo me sustentar ainda, igual eu falei para vocês, aquele advogado lá de São Paulo, né? Aquele advogado lá de São Paulo, que me conheceu pela internet, conheceu meu Facebook, não, falando com todo respeito aos homossexuais, eu não sou homofóbico não, só estou falando que eu não curto, você está entendendo? Dessa fruta aí eu não como não, você está entendendo? Mas aí é o que eu quero dizer para vocês, falando com todo respeito, aí o advogado lá de São Paulo, né, algumas vezes aconteceu isso, principalmente quando eu era novo. E quando eu era novo então, quando eu fazia musculação, você tá, meu Deus do céu, um monte de viado que me oferecia dinheiro, queria ficar comigo, não sei o que, é verdade. Queria, só Jesus, ó, eu não gosto nem de ficar falando. Mas aí um homossexual lá de São Paulo, um advogado, né, cara bem sucedido, né, começou a demonstrar interesse, eu já falei para vocês, né, começou a demonstrar interesse, falou que queria me ajudar, queria que eu fosse morar com ele em São Paulo, não sei o que, mas falou, não, você vai vir aqui, mas você vai ser meu marido. Eu falei, o quê? Eu achando que o cara era um servo de Deus, né, uma pessoa solidária, uma pessoa generosa, estava comovido, consternado com a minha situação, querendo me ajudar, querendo me oferecer ajuda. O cara era homossexual, estava interessado em mim, estava querendo ficar comigo. Você tá dizendo, não, só vou te ajudar se você vir para cá ficar comigo, se você vir morar comigo aqui, se você virar meu marido. Aí eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, você está de brincadeira. Com toda elegância, com toda gentileza, com todo respeito, eu bloqueei ele, cortei ele, você está entendendo? E ainda bloqueei ainda nas redes sociais, você tá entendendo? Aí eu estava numa situação difícil aqui em Vitória, aquela época que armaram aquela presepada para mim lá na Ilha do Príncipe, não sei o que, os traficantes lá estavam doidos para me matar, não podia ficar na minha casa. Eu praticamente desabrigado, com fome,
sentindo fome, né, quase morrendo de fome, e parece um homossexual querendo me levar para casa dele, você tá entendendo? Querendo me dar dinheiro para me poder ficar com ele, né? Então é o que eu falo para você, uma pessoa que se prostitui, ele não tem caráter. Eu falo a verdade, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que vende seu próprio corpo, uma pessoa que mantém relações sexuais com outra pessoa por dinheiro, você está entendendo? Uma pessoa que mantém uma sequência de relações sexuais com pessoas diferentes, que faz isso ainda por dinheiro, você está entendendo? Para mim é uma pessoa pervertida, para mim é uma pessoa imoral, para mim é uma pessoa indigna. Eu, particularmente, eu não teria, claro que a gente não está aqui para execrar ninguém, a gente não está aqui para menosprezar, repudiar ninguém. Não é a minha função de pastor fazer isso. A gente tem que exortar, orientar, respeitar. Mas eu, particularmente, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Né? Eu não teria coragem em nenhuma circunstância, né, de fazer isso. Igual muita gente faz por aí, com toda naturalidade. Inclusive, eu já não era chegado muito a sexo. Já falei pra vocês, eu nunca fui chegado a sexo, eu não tenho muita afinidade com isso. Eu nunca fui aquele cara pegador, aquele cara desse tipo de conduta. Você tá entendendo? Igual eu falei pra vocês, tô 100% hétero. E para eu ter qualquer tipo de relacionamento com uma mulher, relacionamento assim amoroso, né? Para mim pegar na mão de uma mulher, dar um beijo no rosto da mulher, na boca da mulher, meu Deus do céu, tem que conhecer muito, já falei. Né? Tem que ter muita intimidade, eu tenho que orar muito, você está entendendo? Meu Deus do céu. Né? Tive poucas relações sexuais na minha vida até hoje, tenho orgulho de dizer. Eu já não gostava muito de sexo, ainda mais agora, depois desse negócio dessa pandemia aí, que a gente começou a ver o quanto que o ser humano é nojento. Você me desculpa eu falar. O quanto que o ser humano é uma nojeira. Você está entendendo? Mal, fala a verdade. Mal, eu aturo a mim, porque eu conheço meu padrão de asepsia, eu sei que eu sou saudável, eu sei que eu sou limpinho, você está entendendo? Mas, ó, para você ver o quanto que o ser humano é nojento, você está entendendo? A gente está vendo agora, muita gente está vendo agora aí nessa questão da pandemia. Ou seja, o corpo humano, o ser humano exala imundícia. O ser humano exala, você está entendendo? Enfim, nocividade. O ser humano é nocivo. Para você ver o quanto que o corpo do ser humano é imundo. Né? Eu já não era chegado a sexo, ainda mais agora. Depois desse negócio dessa pandemia aí, pelo amor de Deus, você está de brincadeira. Né? Agora que as pessoas estão acordando, estão tendo uma noção maior, né, dessa realidade. O ser humano, só de chegar perto do outro, ele já exala uma bactéria, um germen, já coloca um vírus no... É só Jesus para ter misericórdia. Então, tipo assim, a pessoa que se prostitui, é uma pessoa perversa. Né? Mas aí, como eu estou dizendo, é claro que naquela época, na época de Jericó, existiam muitas mulheres, existiam muitas famílias ali também. Por mais que não vivessem segundo os princípios de Deus, mas a palavra fala aqui, ó. Todos estavam com medo, todos tinham conhecimento do povo de Israel. Né? Todos conheciam o povo de Israel, todos temiam o povo de Israel. Se eles tivessem batido ali em qualquer outra porta, se eles tivessem ali os espiões, ali os servos de Deus, tivessem em qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar, com qualquer outra pessoa, também teria essa possibilidade de acontecer o que aconteceu com Rabi. Então, tipo assim, não é que Rabi era melhor do que as outras pessoas. Estava todo mundo com medo, você está entendendo? O que o ser humano faz para não morrer? O que o ser humano faz quando está diante de uma potência? Quando existe uma possibilidade de sobrevir sobre ele uma calamidade, ele se prostra. Não é comum, você está entendendo? Aconteceu o que aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abednego e outros casos também. Né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, nem todos têm essa
essa integridade. Então, tipo assim, estava todo mundo ali ciente da situação. O que Rabi sabia, por mais que por mais que ela tivesse muito bem informada, inclusive é uma coisa, eu quero que vocês entendam aqui uma coisa. Você já reparou, quem mora numa comunidade, num bairro, quem mora onde tem, por exemplo, um centro esportivo, quem mora onde tem um parque, quem mora onde tem uma praça, por exemplo, quem mora onde tem uma quadra, né, um centro esportivo ali, quem mora onde tem um parque, quem mora onde tem uma praça, você já reparou? A minha casa, né, do Príncipe, era dentro da praça. Era dentro da praça, né? E por mais que você às vezes não quisesse, né, normalmente é um lugar que todo mundo do bairro frequenta, é ou não é? Todo mundo que mora no bairro frequenta a praça do bairro. E por você morar ali, inevitavelmente você fica sabendo de tudo, é ou não é? Você acaba observando tudo, você acaba ouvindo tudo. E assim mais ou menos era a situação de Rabi, né? Rabi, ela vivia num local que era muito badalado, um lugar que era muito frequentado, um lugar que tinha muito fluxo de pessoas. Então aquilo possibilitava ela, né, ouvir muita coisa. Aquilo possibilitava ela ter acesso a muitas informações, interagir com muita gente, e isso que também proporcionou que ela tivesse tanto conhecimento. Mas não era só ela que estava bem informada. Não era só ela que estava bem informada. A palavra não fala exatamente a população de Jericó naquela época, né? A arqueologia, os estudos científicos ainda não conseguiram identificar exatamente, né, qual era a população de Jericó naquela época, o número de habitantes. Mas era uma cidade muito populosa, com certeza, né? Até mesmo por causa enfim, da circunferência, né, da cidade, até mesmo por causa enfim, do tamanho da cidade, da área, né, do espaço, do território da cidade de Jericó, e da estrutura também. Por causa daquela estrutura, é claro que era uma cidade muito populosa. A palavra não fala exatamente, tem uma estimativa, né? Tem uma previsão, né? Mas claro que era uma cidade muito populosa. E aqui a própria Rabi fala, ó, todos os moradores estão com medo de Israel, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeram aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Né? E aqui, ó, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais existe coragem. Ou seja, em ninguém, ela generalizou. Quando a palavra fala aqui, quando a palavra fala o verbo tudo, todo ou todos, tudo, todo ou todos, está generalizando, está incluindo 100% das classes, das categorias. Quando a palavra fala aqui, ó, ninguém, igual a palavra fala, sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está generalizando, isso é uma generalização. Está falando, está incluindo todo mundo. E aqui ela fala aqui, ó, em ninguém mais existe coragem por causa da vossa presença. Ou seja, todo mundo lá sabia, meu amigo, quem era o povo de Israel, todo mundo lá sabia, né? Todo mundo ali sabia, enfim, né, que existia essa divergência entre Israel e os cananeus. Todo mundo ali estava ciente, né, estava muito bem informado, né, dessa possibilidade, que existia essa possibilidade, né, de haver essa calamidade, essa destruição sobre eles ali.
né? Eles sabiam, estavam cientes que mais cedo ou mais tarde eles sofreriam essa retaliação, tanto que eles estavam com medo. Claro que o povo de Israel era muito mais numeroso, mas aqui é o seguinte, ó, louvado seja o nome do Senhor. Eles poderiam ter chegado em qualquer outro lugar. Poderia ter acontecido a mesma coisa. Né? Ó, somos israelitas, ó, o exército já está preparado, o exército já está afiado, com sangue nos olhos, o exército já tá revoltado, o exército já está pronto para invadir aqui, para destruir aqui. Colaborem com a gente que vocês vão ser poupados. Eu tenho certeza que qualquer outra pessoa, meu amigo, toparia, qualquer outra pessoa fecharia. Qualquer outra pessoa faria um acordo com eles ali, qualquer outra pessoa se sujeitaria, você está entendendo? Exatamente por causa da situação, da realidade. Né? Então, claro que existiam pessoas melhores que Rabi. Inclusive, Rabi, né, estava entre as piores pessoas de Jericó, você pode ter certeza disso. Né? Estava entre as pessoas de pior estirpe, mas ela teve uma atitude com Deus, né? Ela teve uma atitude nobre, meu irmão, né? Aleluias, ela teve uma atitude íntegra. E aquela atitude, o ato de Rabi, você está entendendo? De até mesmo por temor, até mesmo por receio, de ter reconhecido a sua insignificância, de reconhecer a sua fragilidade, né? E se convencer, você está entendendo? Quem era ali o mais forte, se convencer até mesmo talvez quem é que estava com a razão, independente da razão ou não, o fato é que ela se convenceu ali, você está entendendo? Que ela precisava tomar uma atitude, mas aí é o que eu estou dizendo para vocês. E se aqueles espiões tivessem sido entregues por ela? Né? Porque, enfim, ela os poupou, né? E se você observar, olha só que impressionante, o fato dela ter poupado eles, o fato dela ter omitido para o rei, né? O fato dela ter negado, o fato dela ter mentido para o rei, se tornou o fator crucial que fez toda a diferença, né, no processo, né, da destruição de Jericó. Porque se ela tivesse entregado eles ali, se ela tivesse entregado, você está entendendo? Talvez, né, o rei precisaria, talvez o rei teria torturado eles, talvez o rei teria conseguido alguma informação, sabe por quê? Porque o povo de Israel era tudo escravo, meu amigo. Era um povo escravo no Egito. Era tudo escravo, filho de escravo, era tudo agricultor, tudo lavrador, era tudo oleiro, era tudo pessoa simples. Josué, que era muito valente, Josué que era muito preparado, que os capacitou, que os treinou, que os tornou guerreiros. Fez de escravos guerreiros. Transformou pessoas simples, pessoas humildes, em bravos guerreiros, em habilidosos guerreiros. Né? Mas aí, ou seja, eram pessoas simples, eram pessoas humildes. Claro que eles não iam suportar, claro que eles não iam resistir. Se o rei tivesse sequestrado eles ali, se o rei tivesse levado eles para um cativeiro ali, torturado eles. Claro que eles falariam tudo, né? Falariam tudo para o rei. Né? O rei poderia usar isso contra Israel. O rei poderia descobrir através deles que Israel já estava pronto para destruir Jericó. O rei podia descobrir informações privilegiadas, né, sobre o número do exército, sobre quem eram as lideranças do exército, né, sobre informações sobre questões operacionais do plano.
E isso poderia, de uma certa forma, claro que quando Deus age ninguém pode impedir, né? Agindo Deus, quem impedirá, né? Claro que quando Deus está com um propósito, né? E aquilo se cumprirá de qualquer forma. Claro que o plano de Deus não pode ser frustrado, né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas aí o que que acontece? De alguma forma, né? Se aqueles homens tivessem sido entregues ali por Rabi, né? Se ela tivesse entregado eles, de uma certa forma, eu tenho certeza que teriam afetado, né? Teria afetado a operação. Teria afetado o plano de Josué, né? O plano de Deus de invadir Jericó, de destruir Jericó, de subverter aquele povo. No mínimo, mesmo que eles não conseguissem ter ali uma estrutura bélica, não conseguissem ter ali uma estrutura para resistir e até mesmo para combater, para confrontar, né? Para vencer o povo de Israel, no mínimo, as lideranças tinham tudo vazado, é ou não é? E não iam conseguir pegar o rei, não iam conseguir pegar os cabeças de Jericó, os cabeças iam, meter o pé, é ou não é? Literalmente, como se fala no dialeto popular. Os cabeças iam vazar, meu amigo, através daquela informação, e assim Josué não ia conseguir, você está entendendo? Lograr tanto êxito quanto ele obteve, né, daquela forma. Então, queridos, olha só. O fato de Rabi, né, ter escondido, né, o fato de Rabi ter escondido os espiões, né, enfim, se tornou o detalhe que fez toda a diferença na vitória de Israel. Né? Se ela tivesse entregado eles, né? Se ela não tivesse omitido, enfim, talvez ia afetar, talvez isso poderia interferir no processo, né? Na questão. Então, queridos, é o que eu falo para vocês, né? Uma coisa simples, né? Uma coisa simples, uma coisa insignificante, né? Ou seja, que me acusaram de ter roubado 4 litros de gasolina. Mas é o que eu falo para vocês, é suficiente, isso é um prato cheio, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto isso, você está entendendo? O quanto essa questão afeta o meu ministério, afeta o meu projeto social, impede o progresso dessa obra, impede com que esse trabalho social se estabeleça, tenha recursos. É suficiente, você está entendendo? Só uma coisinha, 4 litros de gasolina, que eles me acusaram ainda injustamente ainda, né? Me acusaram de ter roubado o posto de gasolina, né? Mas aí o que acontece? Eu estava conversando com esses irmãos esses dias, tem um tempinho, né? Conversando com esses irmãos, explicando para eles a situação, né? Irmãos, produziram essas fraudes contra mim, né? Forjaram a minha prisão, produziram essas fraudes contra mim, exatamente para me neutralizar, exatamente para invalidar o meu projeto social, exatamente para poder afetar, você está entendendo, o meu projeto social, para que eu não tenha credibilidade, que eu não tenha influência, denegrir minha reputação, a minha imagem, você está entendendo? Isso explicando para eles, né? E com bom senso, né? Com sensatez, conseguiram compreender, conseguiram entender claramente que realmente isso faz muito sentido e até acreditar em mim. Só que é o seguinte, esse é o detalhe que faz toda a diferença. Né? Por causa disso que existe toda essa procrastinação, por causa desse fator, por causa dessa presepada, dessa fraude que produziram contra mim, que praticamente aí ninguém me ajudou, ninguém me ajuda. Ninguém me ajudou, ninguém me ajuda. Você está entendendo? Porque eles estão desabrigados, eles estão o quê? Desobrigados. Desobrigado é uma coisa, desobrigado é outra.
Ou seja, dessa forma eles não têm obrigação de me apoiar. A sociedade não tem a obrigação de me apoiar. Agora, sendo eu um cidadão de bem, ficha limpa, um homem íntegro, você está entendendo? Seria totalmente diferente. Aí eu estava explicando para eles, vem cá, então, se fosse para destruir uma Jericó, por exemplo, se fosse para acabar com o tráfico na Ilha do Príncipe, se fosse para que eu tivesse o apoio, se fosse para que eu tivesse o auxílio necessário, fosse para que eu tivesse, mesmo se eu tivesse feito isso mesmo, que eu não fiz, isso é forjado, mas mesmo se eu tivesse feito, se fosse para acabar com o tráfico numa comunidade igual o Alagoano, né? Igual a Piedade, igual a Ilha do Príncipe, são bairros impregnados de tráfico, são bairros dominados pelo tráfico. Fosse para acabar pelo menos numa comunidade, ou seja, pelo menos numa Jericó, se fosse para destruir uma Jericó, literalmente nesse sentido, né, de interferência, nesse sentido de estabelecer a lei, de estabelecer a vontade de Deus, nesse sentido de combater o narcotráfico ali, de promover-se ali, de se promover ali, ações impactantes, você está entendendo? Ações realmente significantes, de se implantar ali medidas, você está entendendo? Que realmente possam mudar aquela realidade triste. E se fosse para mudar, para acabar com uma Jericó, e quantas Jericó tem dentro de Vitória? Vitória é uma Jericó. É uma Jericó com muitas... É uma grande Jericó composta por outras Jericós. Cada bairro em Vitória é uma Jericó. Cada bairro em Vitória é uma Jericó cheia de iniquidade, é uma Jericó cheia de corrupção, é uma Jericó cheia de criminalidade. Cada comunidade ali em Vitória ali é uma Jericó, tudo fechado, você está entendendo? O mal predomina, né? O mal prevalece, né? O mal causa tanta destruição, o mal desagrada tanto a Deus, o mal causa tantos distúrbios na sociedade. Tem muitas Jericós ali dentro de Vitória. Se fosse para acabar com uma Jericó só, você tinha coragem de esconder isso? Você tinha coragem aqui em Alegre? Se fosse para acabar com a Jericó do Morro do Querosene? Se fosse para acabar com outras Jericós que tem aqui no município de Alegre, você teria coragem de esconder isso? Você teria coragem? Eu sou inocente, minha prisão é forjada. Mas se fosse, você está entendendo, para acabar com essas Jericós, para destruir essas Jericós, estou falando, não por força nem por violência, pacificamente. Estou falando pacificamente, civilizadamente, democraticamente, conforme a legislação, conforme a Constituição. Você teria coragem de esconder isso? Né? De esconder esses 4 litros de gasolina? Né? De esconder essas mentiras que eles me atribuem, que já é mentira mesmo? Você teria coragem? Se fosse para mudar essa realidade? Até hoje eu não achei ninguém. Eu só acho gente aí, ó. É o contrário. É totalmente o contrário de Rabi. Rabi era meretriz. Rabi era uma meretriz. Rabi era uma meretriz, irmãos, mas contribuiu, você está entendendo, com a obra de Deus. Ela ajudou a combater um grande mal. Enfim, ela teve bom senso, ela teve consciência, né? Ela teve uma atitude virtuosa que agradou a Deus.